A mídia. A mídia no Brasil ela é podre faz muito tempo. Há quem se ilude de que existem ainda alguns jornalistas sérios e que ainda conseguem algum espaço na mídia oficial ou tem uma boa plateia na mídia virtual, YouTube, Instagram, TikTok, sei lá. Ilude quem acredita que ainda existe. Se ilude. Eu vou dar 2 exemplos. Todo mundo sabe que é a Globo, que é a Band, que é a CNN, que... qual é a outra? A única que é, digamos assim, mais ou menos, que ainda as pessoas ainda depositam um pouco de credibilidade é a Jovem Pan News. Mas as demais, todo mundo sabe que ali a tendência é interpretar, opinar pró-esquerda. Isso é fato. Isso é fato, não tem como mentir. Mas dentro da Jovem Pan, que é a que mais, digamos, não demonstra essa tendência, essa parcialidade, eu vou dar 2 exemplos de âncoras da Jovem Pan que eles se mostram de um jeito e na prática são bem diferentes. São bem diferentes. Nós temos um jornalista que ele inclusive é do Ministério Público, foi do Ministério Público de São Paulo, que é o âncora do programa Linha de Frente. Ele se diz de direita, conservador, liberal e etc, etc. Mas ele elogia o modelo econômico de Keynes, ele elogia a social-democracia, ele é fã do Fernando Henrique Cardoso, e ele acha engraçado quando dizem para ele que a social-democracia é a direita da esquerda, ele dá risada, ele acha que é piada. Quer dizer, tem um monte de gente que se envolve em assuntos políticos e não entende nada de política. Nada. Podem ser bons na área de formação deles. São advogados, são promotores, são juízes, mas tem um monte de economistas, tem um monte de gente de áreas diferentes que se envolvem em assuntos políticos, porque a política não é política pela política. A política é o cara para ter um bom conteúdo para participar da política, ele tem que ter conhecimento de filosofia, de história, de economia, de sociologia, de direito, tem que ter um arcabouço de conhecimento muito bom em diversas áreas, algo que a maioria dos que estão na mídia ainda não tem. Aqueles que são tendenciosos para a esquerda, eles são da esquerda. Esses aí esquecem porque não tem remédio. Mas esses que não estão vinculados a essa turma da esquerda, eles... é aquela coisa de querer fazer uma oposição séria, intelectual, esclarecedora para o público, mas não é bem assim. Não basta o cara ser promotor de justiça e não ter conhecimento sobre política, que ele, uma hora ou outra ele vai derrapar. Nós temos, por exemplo, um outro ex-âncora da Jovem Pan, também que se diz conservador, de direita e etc, etc, mas é a favor de algumas, pró algumas agendas que a esquerda promove. Então, é um tanto quanto imbricado e complicado. Uma coisa é certa. Mídia, quem tem muita plateia na internet, ou quem está na mídia oficial, é inconfiável. Na verdade, o que a gente deveria fazer é nós, cidadãos, cada um de nós ter ou buscar um mínimo de conhecimento nessas áreas necessárias para poder entender
e aí individualmente opinar dentro do cenário político, econômico, político partidário, político social. E não simplesmente ficar acreditando porque o cara é titulado, é um excelente profissional, é um professor doutor, é um juiz, um promotor, um advogado, que todo mundo sai acreditando, replicando e o pior, as pessoas estão com um hábito muito complicado, que é a idolatria. Se idolatra político, se idolatra jornalista, se idolatra artista, se idolatra esportista. Todo mundo precisa de um líder, de um ídolo para reverenciar. Volto a dizer isso, eu já venho dizendo há mais de anos. Não existe político no Brasil de direita, conservador e liberal, nem Bolsonaro. Esse aí, então, para começo de conversa, ele não entende nada de nada. Ele não entende de política, ele não entende de economia, ele não entende de direito, ele não entende de nada. Ele não entende de nada. Ele entende de fazer politicagem. Isso ele sabe fazer bem. Politicagem ele sabe fazer bem. Mas se ele propriamente dito, tiver que falar a respeito de economia, de política, de assuntos jurídicos, ele não tem noção de nada. De nada. Ele é um artista, ele é um personagem, né, que todo mundo hoje, uma boa parte da população, idolatra, né, deposita a sua fé, que é o salvador da pátria. O que na verdade não é. E aí, nessa observação, a gente vê que tanto a turma da esquerda, que idolatra e que deposita a sua fé no PT e nas agendas da esquerda política brasileira, e o pessoal opositor ao PT, eles praticam a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Ambos os lados idolatram e depositam a sua fé num partido, num político, independente de saber se ele tem condições ou não tem, se aquilo que ele promete ele vai conseguir cumprir ou não, se ele é sério ou não, se ele está cercado de raposa ou ele está fazendo politicagem ou não. O cenário político nacional, ele é formado por dois grupos. Um detesta o outro, que nem torcida de time de futebol. A turma do Palmeiras não gosta do Corinthians e vice-versa. Um torcendo contra o outro. Porém, ambos, na prática, eles são idênticos, eles são iguais. O brasileiro não tem estrutura, conhecimento para participar do cenário político. Começando pela questão eleitoral. Se tu perguntar para qualquer um o que é o voto, ele não vai saber responder o que é. Para o brasileiro, o voto é o dia, é o feriado obrigatório, que a gente tem que ir lá na urna e escolher alguém para a Câmara, para presidente, para governador, para prefeito, para vereador. Só isso. É um dia para escolher alguém. Então, a nossa política ela é muito rasa. Nós não temos democracia. A nossa democracia é uma democracia socialista. Uma democracia socialista, onde o presidente quer fazer um monte de coisa por conta própria, a Câmara repleta de pessoas que acham que política é profissão, porque entram lá e só pensam em reeleição, 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 e eles não resolvem o que precisam resolver, acaba caindo no colo de quem? Do judiciário. E aí hoje a gente vive uma ditadura do judiciário, onde o judiciário literalmente resolve tudo. Inclusive até legisla, porque os legisladores não legislam, eles não fazem a parte deles. Então,
O nosso cenário político, ele é muito raso, é pior que um queijo suíço, e nós temos uma democracia socialista. Nós já vivemos o socialismo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. São afirmações contundentes, fortes? Até pode ser. Mas eu estudo, observo e reflito a respeito de tudo que acontece no Brasil há mais de 30 anos. E o pior é que o povo ainda é levado pelo cabresto ou dos políticos ou da mídia. A mídia direciona o povo e não a capacidade intelectual e individual de cada um.